também, além da Laura. E a gravação também já vai começar, então eu vou dar boa noite a todas. Sejam muito bem-vindas. Estou abrindo aqui para mim, para ficar um pouquinho maior a imagem. Aí deu. A gente, então, deseja para todas um bom encontro. Estamos muito agradecidas por todas essas mulheres que estão doando, né, um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente e trazendo os seus saberes também para trocar conosco, né? E então a gente está bem feliz, tá? Com mais esse ciclo online, né? E a gente espera muito que em 2022 a gente possa fazer um ciclo presencial, com muitas vivências, né? E convidadas especiais também, como a gente tem dessa vez, né? Eu vou ler os versos aqui, que são os versos que a gente partilhou essa semana nas redes do Guaimirim, e são do Fernando Pessoa, e estão lá no livro da Luísa Lameirão, que é uma das nossas convidadas também. Ela encerra o livro dela, Criança Brincando, Quem Educa, com versos do Fernando Pessoa. Então, a gente escolheu esse verso para abrir hoje, e depois eu vou ler a cartinha. Lembra, quem já está conosco aí das outras 2 vezes, também tem uma cartinha. Quando as crianças brincam, e eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem em uma onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou, ao menos sinta isto no coração. Fernando Pessoa. E aí tem aquela cartinha para nos nutrir, além da poesia do Pessoa, que é um livrinho, e aí para a Lisiane também conhecer, é uma edição independente, da editora Cura, lá de São Paulo. São professoras Waldorf também. E lá no Congresso de 100 anos da Pedagogia, lá em Piracicaba, a gente tinha bancas, né, de comercializar materiais de escolas, além dos giz de cera, né, o pessoal da Stock Mar estava lá, e tinha essa mocinha, uma das professoras responsáveis por essa edição, e eu troquei com ela um caderninho de receitas do Guaimirim pela sabedoria de criança. Pílulas de inspiração para uma nova educação. E é como se fosse um tarô. São cartinhas, várias aquarelas, ó, e tratam do tema da criança. E aqui, ó, saiu contenção. E aí, dentro do livrinho, fala sobre cada uma das cartinhas. E vamos dizer o que diz contenção. Interessante ter caído contenção para o tema de hoje, hein? Vamos ver. Oferecer limites é dar ferramentas para a criança compreender o mundo e fazer parte dele. Aprender a fazer escolhas dentro das possibilidades que existem, de forma responsável e respeitosa com os outros e consigo mesma. Como na poda de uma planta, a contenção deve estar a serviço do florescer e não da inibição da vida. O limite que nasce da autoridade do controle gera medo e resistência. O limite que vem do amor, da compaixão e do olhar atento às necessidades da criança gera segurança, resiliência e é potente para o desabrochar de sua força interior. Muito bem, sala aberta, nutrição feita. Passo a palavra, então, para a nossa querida mamãe Laura, que é mãe do Francisco, que já foi para o 2º ano e esteve no Guaimirim, e a mãe da Nina, que está conosco no jardim.
Muito bem, ela que vai apresentar a Lisiane, que é comadre dela. Então, boa noite a todas. Acho que são só mulheres, né, que estão aqui. Então, é com imenso orgulho que eu apresento para vocês a minha comadre, que foi quem me mostrou esse caminho da antroposofia, né, por causa do Caetano, que ela mora lá em Florianópolis, e daí eu fiquei encantada quando ela começou a dividir comigo as experiências dela, né? E, claro, depois que eu tive filho, então mais encantada ainda, né, com a antroposofia e tudo, e foi assim que eu descobri o Guaí também, que eu não acreditei que, nossa, em Pelotas tem essa opção. Que ela me falava, tudo eu achava maravilhoso, tudo eu achava lindo. Então, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz de poder contar com a presença dela, né, se doando para o nosso ciclo de palestras, porque além de uma mãe incrível, ela é uma profissional maravilhosa, assim, entrego meus filhos de olhos fechados, super competente, porque ela foi minha colega de colégio, e ela era assim, ó, aquelas crentíssimas, um parêntese, ela me passava cola, inclusive, que ela era mais aplicada. Então, assim, eu sei de carteirinha como ela é, assim, dedicada aos estudos, né? Então, além dessa amigona, comadre maravilhosa, irmã e tudo de maravilhoso, minha companheirona de vida, assim, né? Me acompanha todos os meus processos, né? Mesmo estando de longe, eu sinto ela sempre bem pertinho de mim. Vou apresentar vocês, então, a Lisiane Risolo Oliveira, né, que é uma dentista da família, especialista em odontopediatria, ortopedia funcional dos maxilares, odontologia antroposófica, mãe do Caetano, de 11 anos, e da Maria Luz, de 3 anos. Falando sobre os impulsos do brincar e as manifestações na dentição infantil. Um olhar da odontologia antroposófica. Querida comadre, a palavra é toda tua e que absorvamos tudo. Obrigada pela apresentação, minha comadre querida. Vocês verem que passar cola, depois olha aí, ó, a gente tem uma apresentação dessas aí. Não dá para descontar um tanto do nosso carinho que nós temos entre nós, mas eu queria dizer que eu estou muito feliz com esse convite, de poder contribuir com a Escola Guaimirim, minha conterrânea, né? Também foi muito legal essa oportunidade de poder colocar no papel, né, essas ideias que ficam nesses conteúdos que eu estou dentro do consultório ali, entre os conteúdos antroposóficos dos pacientes. Então, foi muito legal. Não é uma junção que a gente faz o tempo inteiro, né, de olhar da pedagogia, incluir isso e passar. Então, para mim foi muito produtivo, foi muito bom. Então, agradeço a oportunidade. E eu preparei uma conversa com vocês, não queria ser maçante, né? Tem alguns conteúdos que eu vou passar assim por cima da antroposofia. Queria que, se vocês tivessem qualquer dúvida, me interrompam, a gente conversa, porque para eu passar algum olhar um pouco mais amplo, eu tive que entrar, né, em alguns conceitos que eu vou tentar passar de forma mais superficial para não ficar tão teórico. Bom, mas o que eu preparei assim para vocês, eu vou contar um pouco da minha história, né? Que eu me formei aí em Pelotas, na UFPEL, na odontologia, em 99. Vim fazer pós-graduação em odontopediatria aqui em Florianópolis, na UFSC. Acabei ficando aqui, fiz ortopedia funcional dos maxilares e atualmente eu sou aluna do curso de odontologia antroposófica com o Instituto Ideia de São Paulo, a professora Célia Lulo, que é uma mestra maravilhosa, fez toda uma formação, o arcabouço da odontologia antroposófica, inclusive para o resto do mundo. E o meu caminho, ele começou, eu trabalhei muito sempre com foco em promoção de saúde, sempre gostei desse olhar de promoção de saúde na odontopediatria. Então, trabalhei 10 anos e aí fui mãe, né? Tive o Caetano em 2010, e também foi uma outra coisa que foi sempre muito impactante, interessante, porque
né, as paredes do consultório se abriram e eu passei para o outro lado, né, como mãe. Então, a toda aquela teoria que eu sempre ensinei esses 10 anos, eu fui fazer isso na prática, vi, então, as dificuldades, as facilidades, o que a gente, né, consegue realmente aplicar dentro de um contexto todo, né, porque ali a gente está no consultório sempre falando coisas bem específicas, e existe todo o contexto de vida. E aí fui fazer também como socialmente, né, encontrando outras famílias, vendo o comportamento fora do consultório, e isso sempre foi muito, me trouxe um olhar muito empático, eu acho, a partir daí, porque a gente começa a perceber que todo mundo tem questões que são fáceis e outras que, né, têm algumas dificuldades. Então, foi essa empatia que foi tendo um alimento muito bom, e aí, quando o Caetano tinha 3 anos, eu fui procurar uma escola, e aí, né, olhar esse olhar, onde que eu queria colocar ele, eu encontrei, então, uma escola Waldorf, que eu quase nada sabia, né, eu sentia só uma empatia por aquele ambiente, era um ambiente gostoso, um ambiente acolhedor, gostava de ver aquelas crianças brincando, né, livre na rua, ao mesmo tempo não era era aquele olhar de estarem livres, mas comecei a perceber que existia questões muito certinhas de horários, de ritmos, né? E a gente fui tateando isso até que em 2015 eu resolvi fazer um curso de antroposofia básico para começar a entender um pouquinho, né, da pontinha do iceberg dessa filosofia que Rudolf Steiner trouxe para a gente, e é super profunda. E então fui tendo contato com a medicina antroposófica, com a odontologia antroposófica, e as coisas faziam muito sentido, né? Tudo fazia muito sentido para aquilo que eu via, toda aquela caminhada minha de consultório, coisas às vezes que me intrigavam, me inquietavam, por que as coisas às vezes não fechavam, o que tinha? Então, a antroposofia, ela não tem, ela acolheu o conceito de salutogênese também, que é um pouquinho diferente. A gente, quando está na academia, na faculdade, a gente, na área de saúde, principalmente, a gente vê tudo no foco de patogenia, né, na patogênese. Então, a gente estuda doença, os processos de doença, como que a gente faz para sair dessa doença terapêutica, e a salutogênese, ela traz um foco de princípio diferente. Ela considera que todos os indivíduos eles têm uma instabilidade, né, que entre o caos e saúde, e que a gente deveria ter esse olhar como agente de saúde, né, e entender de forma mais ampla, eu sou responsável por essa balança, então o que me faz bem, o que me faz mal, isso vai passar para um olhar interno de autoconhecimento, porque toda a nossa mente também vai trazer, né, questões que vão nos desequilibrar ou não, e todo um sentido de coerência da vida, assim, né? Que a gente começa a entender como as coisas que a gente faz ser coisas realmente verdadeiras. Então, isso foi uma coisa que me pegou muito, e outras questões que eu comecei a ver que me inquietavam, por exemplo, quando eu tinha situações que chegavam crianças no consultório com 6, 8 cáries, e a gente faz toda uma conversa, tudo, e via não tem uma higiene ruim, não tem uma alimentação tão complicada, tão ruim, né? Sempre a gente tem uma coisa a melhorar na alimentação, mas não era nada assim. Então, o que aconteceu para essa criança estar nessa situação, né? E, assim, a multifatorial, principalmente as doenças da boca, né? A gente passa ali pela cárie, gengivite, a gente tem uma tríade principal, que é a dieta, né, a higiene e o hospedeiro, as tendências dele. E afinal, o que esse hospedeiro? A gente fica meio no limbo, né? Então, a antroposofia me deu algumas ferramentas para ler essas crianças, esses indivíduos. Então, eu vou focar aqui mais essa conversa dentro da biografia da gente. A gente separa a antroposofia em setênios, né? De 7 em 7 anos. Era 7, 7 a 14, 14 a 21 e assim por diante. E um dos setênios mais importantes, mais ricos, é esse primeiro setênio, que é onde o Guaimirim trabalha e é onde eu também trabalho bastante, então fiz esse foco mais por aí, né? Então, algumas ferramentas que me ajudaram foi, a gente já individualiza o paciente na promoção de saúde, mas você vai olhar para um pouco além, vai ampliar a sua visão, né? Amplia
E, por exemplo, a gente tem um olhar para os temperamentos, né? A antroposofia traz isso. Steiner dizia que isso é um conceito de Hipócrates já, que a gente tem 4 temperamentos do indivíduo, né? O melancólico, que é aquele mais ligado à terra, que é mais que traz as responsabilidades, e são como temperos. Todo mundo tem todos, alguns temperos, né? Se exacerbam mais para essas pessoas. Eu posso ser um colérico, que eu trago mais ação, trago o fazer, né? Mais a raiva e me conecto mais com esse elemento de fogo. Posso ser um fleumático, consigo me flexibilizar e esse meu elemento é a água. E posso ser um sanguíneo, sou mais criativo, mais expansivo, menos apegado, mais volátil, que é o elemento ar. E na criança de 0 a 7, a gente ainda não tem esses temperamentos. A gente vai olhar ela como uma cabeça grande, a gente chama, ou uma cabeça pequena. Quer dizer isso, a cabeça grande é aquela criança muito cósmica, que o mundo lúdico é muito, muito forte, é muito expansiva, ela tem toda uma criatividade, você não consegue, às vezes, nem trazer ela para a Terra, ela está sempre no mundo criativo. Normalmente vão ser os fleumáticos, os sanguíneos, e a criança de cabeça pequena, que é uma criança que a gente diz que é mais acordada no mundo, né? Que ela está desperta, ela está entendendo as conexões, está fazendo conexões das coisas, ela sabe as causas e efeitos, mais, né? Se preocupa com o que vai acontecer depois, é uma criança mais terrena, né? Que tem mais esse pé no chão, que é uma criança que depois provavelmente vai ser uma colérica ou melancólica. Então a gente olha para ele e essas características vão trazer também processos químicos internos que a gente pode depois explicar, né, os processos de equilíbrio e desequilíbrio. A gente também vê os corpos, que são uma quadrimembração, né? Além do corpo físico que a gente tem, que é onde tudo se manifesta, né, que é representado pelo elemento terra, a gente diz que existem mais 3 corpos sutis que permeiam esse corpo físico e acontecem junto com o tempo inteiro, né? É o corpo etérico, ou corpo vital, que traz essa vitalidade, ele é um corpo dos ritmos, é o corpo da hidratação, tem uma característica de elemento água também. Por exemplo, quando a gente pega uma criança que está desvitalizada, uma criança que está dormindo mal, que está acordando muito, que está sem um sono muito constante, ou fez uma viagem e saiu toda do seu ritmo, uma criança que fica desvitalizada. Tem corpo astral, que é um corpo dos sentimentos, das sensações. Então, esses normalmente eles ficam, quando a gente tem medo, tá com alguma questão, a gente se contrai, né? Então, essas contrações elas vão para os músculos. Então, a gente diz que esse corpo astral ele mora muito nas fáscias dos músculos, né? Que se contrai e está representado por um elemento ar. E a organização do eu, que seria a nossa centelha divina, que é uma organização calórica, o calor que a gente tem. Então, os desequilíbrios é quando um desses corpos ele está se sobrepondo a outros. Então, a gente pode olhar para uma criança e ver que aquela patologia ela pode, de repente, estar ligada mais a um desequilíbrio, ligado, sei lá, ao temperamento que está com alguma questão forte dela ou está desvitalizado. Então, essa é uma outra ferramenta. E a última coisa é que a gente sempre traz uma trimembração, a gente divide em 3. Então, essa cria aqui para cima, todo indivíduo, né? É um sistema neurosensorial, sistema do pensar. Daqui do pescoço até as pernas é o sistema rítmico, que é o que a gente sente. E o metabólico motor, que são pernas e braços, que é o da nossa vontade, da nossa ação, do nosso querer. Então, tudo isso também a gente vai trazer como elemento para olhar essa criança. Eu vou falar um pouco sobre assim, um olhar tentando misturar já uma primeira consulta com as ações da escola, mas uma das coisas que a gente vê muito, assim, quando a criança nasce, a gente diz que o corpo está ali, materializado, né, esse corpo físico, e esse primeiro setênio vai ser onde ela vai ter vai conformar mesmo o seu corpo, vai expandir, vai ter todo um desenvolvimento do corpo físico.
E o corpo vital, o corpo etérico, que é o corpo que vai trazer todas as possibilidades de divisão celular, de que vai ter toda a energia, também é um corpo que a gente tem que nutrir muito nesse primeiro setênio. Então, os ritmos é uma coisa que está dentro tanto da pedagogia quanto desse olhar de saúde. O ritmo, ele é diferente de uma rotina, né? Então, a rotina, quando a gente, por exemplo, tem uma aula aqui, outra aula ali, o horário aí sai, vai para outro horário, tem uma rotina, é diferente do ritmo. O ritmo, ele te impõe uma cadência. Essa cadência, a gente sempre pensa no olhar de expandir, o momento que expande e o momento que contrai. E esse ritmo, ele é muito importante para a criança pequena, para todos nós, mas para a criança pequena muito mais, que ela está em formação muito rápida, né? Ela precisa de muita vitalidade. E, por exemplo, na escola, eles chegam no jardim, eles vão brincar, então eles estão no momento de expansão. Depois eles vão para o lanche, então vai a contração. Depois eles vão de novo para fazer as brincadeiras, por último, volta de novo para a contração na escola, na história. Então, aqui, esses períodos de expansão e contração, eles estão sempre fazendo, a gente poderia pensar também num olhar mais macro, a vigília, onde a gente está acordado, e o sono. Então, a vigília é uma grande expansão, quando a gente vai para o sono, uma contração, é onde, então, a vigília a gente está quebrando todas as nossas energias, né? E no sono que a gente está se nutrindo disso para começar tudo de novo. Então, esses ritmos, eles são muito importantes, inclusive, para as questões de doenças bucais, né? A gente nutre esse corpo vital, a gente vê que quando a criança está bem ritmada, esses rituais, eles estão sendo bem preservados, é menos problema na cavidade bucal. O contrário também é verdadeiro, a gente vê que a criança que está em períodos de transição, de mudança, enfim, questões familiares, eles têm também essa perda de ritmo e são fases que eles apresentam mais questões bucais, né, de doenças. Então, aí a gente pegando aquela tríade das doenças, eu vou para a alimentação. Também vou entrar com esse ritmo da mesma forma, que é onde a gente se alimenta e a importância dos intervalos da alimentação, né? Então, faz essa alimentação, cria um intervalo de novo. A importância da qualidade do alimento, dureza, fibra, mastigação, ela também é rítmica, a gente, né, mastiga de forma tão automática, mas a gente não percebe, se a gente for parar para pensar, ela tem todo um ritmo também, como se fosse uma lemniscata, um símbolo do infinito. Então, a gente vai algumas vezes para um lado, vai outras vezes para o outro. Então, se proporcionar alimentos duros, fibrosos, mais secos, para que aconteça um ritmo da alimentação, é muito importante também. A gente, se for pegar lá os primórdios da alimentação, da amamentação, né, que é o primeiro contato, também a criança vai criando o seu próprio ritmo. No início né, a qualquer hora, a qualquer momento, livre demanda, mas depois, normalmente, isso natural vai criando, né, um ritmo da criança e da mãe. E todo esse outro também, esse alimento sensorial que acontece também durante a amamentação, né, que ele vai sendo passado. E eu digo sempre que é o primeiro contato de uma formação correta de um terreno biológico, que isso acontece, né? Que a gente vai fazendo o tônus correto da musculatura, o tônus correto dos pés até a cabeça enquanto está amamentando, tem uma cadência da respiração, da deglutição, da sucção, ela acontece toda também dentro de uma cadência. E essas impressões sensoriais são super importantes nesse primeiro setênio também. O Rudolf Steiner dizia que a qualidade ela não deve ser só nutricional do alimento, mas para a gente poder também desenvolver em nós as forças que triunfam sobre os alimentos. Então, saber escolher, né, esses alimentos sazonais, quando a gente está no inverno, aquela semente que está ali cheia de vitalidade, né, como é bom, das frutas no verão,
da onde que vem, né? Se vem de uma terra mais exaurida, vem de uma terra mais nutrida. Então, tudo isso é muito importante. E, claro, o grande vilão da questão da odontologia é o açúcar, né? Em qualquer lugar. O açúcar, ele faz um desequilíbrio muito forte dos nossos corpos. Ele traz muito essa organização do eu, essa parte calórica, e faz uma acidificação muito grande no organismo, que é o princípio muito desses desequilíbrios químicos todos que acontecem não só na cavidade bucal. Mas essa acidificação, que é o que vai trazer muita doença, ela também acontece, né, que é uma baixa de pH, ela acontece em outras situações também, como medo, quando a criança tem muito medo, a gente está com muito medo, muito estressada, alteração prolongada de ritmo, alteração prolongada do sono, do dormir, e também com hiperestimulação intelectual. Aí a gente entra com esse olhar também, né, que quando a criança é muito puxada, tanto que existe, né, não é à toa que existe uma lei que a gente deveria só alfabetizar depois da entrada fundamental, porque esse contato intelectual da criança, ele desvitaliza ela. Esse corpo que precisa pensar, ele baixa a sua vitalidade. E isso, então, vai causar uma acidificação, e ela também entra num processo de risco muito maior para desenvolver o estímulo abstrato, que vai causar uma alteração concreta. Então, em contrapartida, a alcalinidade salivar, ela é atribuída também à intervenção do corpo fetal. Então, o quanto que a criança está nutrida dessa vitalidade. Como são corpos que competem entre si, a gente tem esse olhar, né? Do quanto que você vai trazer essa criança para o pensar, o quanto que ela vai ficar desgastada, né? O Rudolf Steiner também dizia que as forças utilizadas no pensar são as mesmas que formam e fortificam os dentes. Se a gente pensa, né, assim, os nossos esmaltes dentários, os dentes permanentes, até os 7 anos de idade, eles estão praticamente totalmente formados dentro dos ossos, né? Então, a gente está ali formando, precisando muito dessa vitalidade celular, né, que acontece lá dentro, porque é um desgaste grande produzir, é um tecido mais duro do corpo. Então, tudo isso que a gente está utilizando para isso pode estar competindo com esse pensar excessivo. Então, nesse ponto, a educação, né, a pedagogia, a forma de brincar influencia muito nessa dentição, né? Essa estimulação adequada do ambiente acolhedor, faz também despertar o querer da criança, né? A vontade, os desejos, ela fazer a sua brincadeira, ela criar um brincar imaginativo, sem conceitos abstratos, sem julgamento. Então, deixar os materiais mais simples para que ela construa, né? Isso faz com que ela desenvolva a vontade, seu querer. Que a gente vai olhar ali na higiene oral, né? Porque a higiene, ela depende da iniciativa da gente, né? É um processo que a gente tem que ter vontade de fazer. Né? E apesar da criança de 0 a 7 não fazer sozinha, né? Não é indicado ela fazer a higiene sozinha, ela está sempre acompanhada, ela pode ter autonomia, sim, de fazer, né? De estar ali, e depois o responsável vai vir e vai... Isso é saudável, que ela tenha a sua... cria esse ato repetitivo, porque a higiene, ela também é um ritmo, né? É um ato repetido, diário, mas esses movimentos sensoriais que o adulto vai imprimir também são importantes, né? De ela criar essa sensorialidade, de perceber que as coisas estão acontecendo, que ela nem está pensando, mas ela sente essa higiene, e uma higiene de forma correta, né? Em todos os lados. É importante que ela sinta e isso fique impresso, para depois, quando ela passar para o segundo setênio, ter a motricidade fina, automatizar, ela ter já essa sensorialidade. Mas ela vai precisar também ter esse querer, né? Que vai criando, né? Com esse ambiente, né? De andar descalço, pisar no barro, ter roupa, sentir as roupas, ser confortáveis as roupas, né? Para ela poder brincar de uma forma mais livre. E aí entra também os alimentos, a consistência, tudo isso, né? Então, a gente tem algumas associações, por exemplo,
quando a criança não tem essa vontade de respeitar, essa expressão da vontade, né? Ela é tolhida e o acolhimento, o toque, não está suficiente, a gente vê que existem hábitos de sucção de dedo, de chupeta prolongados, né? Em função dessa necessidade dela se fechar também. Então, essa pedagogia do primeiro setênio é muito de ofertório, né? A criança precisa sentir que o mundo é bom, então a gente está ali dando, e muita vivência corporal, né? O tato, o movimento, o equilíbrio, subir em árvore, que tem toda essa, né, isotonia, a gente fica lá hoje em dia, né, numa musculação, numa coisa, num pilates tentando ficar, e eles ficam numa facilidade. Isso cria todo um terreno biológico também muscular, né? Porque o arcabouço, a cadeia muscular, ela é da cabeça à ponta do pé. E ela é que nem, eu vi essa relação, achei incrível, ela é que nem aquela parte branca do limão. Ela, aonde a gente quer que a gente toque, ela está conectada. Toda aquela parte branca do limão está conectada, ela está em todo o limão. As nossas faces que cobrem os nossos músculos são assim também, elas estão inteiras conectadas. Então, o que a gente estimula na ponta do pé, a gente está estimulando a língua, a gente está tendo toda essa necessidade de fazer essa cadeia se reforçar nessa fase. Então, esses músculos, eles são os invólucros, né? Eles é que vão moldar as arcadas dentárias, vão moldar os ossos. Então, esse tônus está intimamente relacionado. Então, quando a gente estimula esse brincar de movimento, a gente está estimulando todo um tônus de toda a nossa musculatura. E a musculatura da face, ela também vai estar ligada nessas funções, né? As funções de respiração, de mastigação, de deglutição. E é toda uma interligação. Por exemplo, a barreira interna da língua, a língua tem que estar no céu da boca, esparramada lá no céu da boca para fazer essa arcada expandir. Mas o tônus da bochecha tem que ser a contenção externa, ela tem que estar num tônus certo para também conter isso. Se eu chupei muita chupeta, tomei muita mamadeira, e a minha bochecha trabalhou muito, porque quem trabalha é a bochecha, eu vou ter uma compressão dessa arcada. E a língua vai estar baixa, porque ao mesmo tempo que eu treinei a bochecha, a minha língua ficou treinando ficar embaixo. Então, eu vou ter deformações dentofaciais inevitáveis desse processo de formação, né? De academia, né? Na primeira infância que está ali. Então, a comida... Oi, pode entrar um pouquinho aí, assim, fazer vou dar uma entradinha. Eu lembrei de uma coisa que eu queria comentar, assim, que há uns anos atrás, quando a gente estava no Guaimiri em Três Vendas ainda, bem lá no início, a gente tinha uma criança um pouco nervosinha com a mordida, e ele era um bebê de 2 anos e pouquinho, tá? Ainda não tinha 3 anos. E nós fomos orientadas a oferecer para ele, né? E aí, obviamente, a gente ia oferecer para todos, né? Só quando ele tivesse muito mordedor, porque aí o que aconteceu é que ele estava mordendo as crianças, né? E machucando as crianças, né? Maíra deu um sorrisinho ali, porque ela lembrou. E a gente, então, foi orientada a oferecer para ele uma maçã, para ele morder, e a cenoura crua, né? Em palitinhos também, para trabalhar essa mordedura, né? E com isso ativar aquilo que ele estava desejando ativar, mas que ele estava fazendo com os coleguinhas, né? Então foi uma forma de ajudar isso daí. E também um pouco mais recente, né? A gente também notou isso numa outra menininha e também a mesma coisa foi oferecida depois, né? Para poder trabalhar essa mordedura. Sem repreender a criança, né? Que é aquilo que veio ali na cartinha da contenção, né? Não tem uma repressão, mas tem uma ação do adulto que favorece a criança, né? Sem dizer para ela que aquilo não pode ser feito, né? Porque no fundo ela sabe que não, mas é um impulso que ela tem e é algo que está sendo movido dentro dela, né? E que a gente precisa auxiliar. Precisa sair desse lugar, não pode sair mordendo, né? Teve uma mordida que foi tão feia que tadinha da criança, né? Ficou com o narizinho que saiu sangue, né? Porque é isso.
Então, você precisa proteger, cuidar, e essa questão da mordedura, né? Agora, o que realmente, assim, você falou aí agora da chupeta, né? Da sucção, né? A gente tem hoje, ó, já temos aí uma pergunta daqui a pouco para ti. A gente tem hoje, a gente vê muito aqueles copinhos que tem um biquinho, né? As crianças, aí tem aquela alcinha para facilitar pegar com as duas mãozinhas e um biquinho de sucção, né? E um outro copinho que ele não tem bico, mas ele tem a tampa que não vaza água, pode virar, parará, parará, e a criança tem que chupar aquilo, né? Também. Quer dizer, não tem a coisa do gole, né? De abrir a boca e você mesmo dosar a quantidade que você quer, né? É sempre chupando, né? E são esses objetos aí que, né, o mercado infla e vão dizendo que é bom, que é bom, que é bom, né? E papais e mamães vão comprando e oferecendo para as crianças, né? E a gente nota, de um modo geral, atualmente, que a gente tem tido muitos problemas de linguagem, de fala mesmo, né? Dificuldades, atrasos. E, obviamente, que algumas crianças que nasceram aí durante a pandemia vão apresentar isso por um outro motivo, não é? Mas nós estamos falando estou falando um pouco mais geral, assim, para além disso, de atrasos de fala, que eu acho, no meu achismo ainda, mas depois eu andei dando uma pesquisada e parece que tem fundamento, que um tempo muito grande de uso de chupeta, de mamadeira, né, dessa continuidade só de sucção, atrapalha a arcada, obviamente, né? E isso vai atrapalhar a fala da criança. É ou não é? Sim, com certeza. Na verdade, esses copinhos, tanto o canudinho quanto aqueles durinhos, eles têm o mesmo processo da chupeta, né? Desculpa, da mamadeira. Um pouquinho diferente pela postura da língua, mas a compressão do bucinador, da bochecha aqui, ela acontece da mesma forma. E a posição da língua, ela não fica até a metade baixa, mas ela tem que baixar para poder fazer todo um processo de segurar e não ter engasgue, né? Então, o canudinho faz isso, ela faz a língua formar uma valinha, né? Fazer uma canoinha, assim, que não é o indicado. Se a gente pensar assim, que a gente vai para academia malhar errado 5 anos da nossa vida, 3 anos da nossa vida, e é só isso que a gente fez, a gente só malhou errado, né? É uma memória muscular fortíssima, ainda mais a língua. A língua, a gente chama de uma das matrizes funcionais, né? Ela molda todo esse espaço interno da boca. É extremamente potente, tem quase que uma vida própria, tem uma memória muito forte. Ela malhou a vida inteira assim, é assim que ela se comporta. E aí vem aonde que a gente vai fazer, né, a colocação da língua para dicção, para os fonemas, entre os dentes de cima, no céu da boca, que é o lugar onde ela não sabe ficar, né? Ela sabe ficar em outros lugares, ela tem menos força, ela tem força lá atrás, ela consegue subir lá atrás, mas na ponta não. Então, isso tem muito a ver a questão de deformidades depois decorrentes disso, né? Porque a postura da língua, no repouso, ela sela, ela faz um selamento. Junto com o lábio, ela faz uma pressão negativa ali interna e ocupa todo o espaço, né? E ali ela fica repousando. E uma criança que não tem ela na parte de cima, deixa a língua baixa, e aí o lábio automaticamente já abre também, e aí a gente tem mais uma questão, que é a respiração, que acaba virando uma respiração bucal, não necessariamente por ele ter uma obstrução, mas quem começa, né, quem nasceu primeiro o ovo, a galinha, mas como ele não vai oxigenar suficientemente esses seios maxilares, não vai oxigenar a adenoide, ela vai ter uma hipertrofia, porque ela não vai, começa a irritar, aqui começa a murchar e já não tem uma capacidade, e ali vem toda uma bola de neve, né? Então,
o tônus não é mais forte para fechar sozinho, a língua não é treinada para estar no lugar onde ela tem que estar, e aí vem, além das questões de sucção, deformidades de falta de espaço. Eu nem sei, assim, ó, 95, eu dou assim, faço uma festa quando entra um paciente de primeira infância que tem espaço na boca para os dentes permanentes, a gente não vê mais. Tem muito desses utensílios, né? É só a gente perceber quando a gente, até tirei uma foto, é muito interessante, quando a criança está chupando, né, esses canudos, e quando ela está tomando no copo. Quando ela está tomando no copo, ela não movimenta nenhum músculo, né? A língua que vai fazer um movimento que tem, né, de ondulação para fechar. Agora, no canudo, você tem toda uma outra estrutura ali que fecha. Então, a gente está dentro dessa relação estrita. E se a gente pensa que até os 6 anos de idade, 80% da face está formada. 80%, né? Então, a gente tem ali todo um arcabouço esquelético, a arquitetura da face, ela está toda formada. Então, a gente vai ter mais 20% de deposição, de desenvolvimento, toda a fase de crescimento, mas ali já está tudo. E ainda os vetores, é claro que a gente tem um grande potencial genético, em torno de 75, 80, mas 25% é bastante coisa. Ela tem capacidade, muitas vezes, de deformar bastante, porque esse ambiente que está, essas arcadas, se eles não tiverem estáveis, se não tiverem, né, os músculos se controlando entre si, o expansão e não contrair, ela vai ter, né, inevitavelmente, vetores diferentes, compressões, enfim. Então, isso tudo está relacionado também com todo esse brincar, né? Porque é o branco do limão. A gente está incentivando a ponta de, quando a gente, essa sensoridade, né, é uma maturidade corpórea que acontece, ela vai maturando essa sensorialidade, essa musculatura. É como se fossem impressões que vão ficando no corpo do bebê, né? Quando nasce, né? Quando nasce o bebezinho, ele é um corpinho neurosensório, né? Só com sensações. E a mielinização das fibras neurais, que vai a uma maturação que vai acontecendo, né? Ela vai acontecendo da cabeça para os pés. E isso tudo vai depender de como os estímulos que a gente dá, né? Morreu há pouco uma fonoaudióloga que se chama Beatriz Padovan, que desenvolveu o método Padovan, que é muito lindo esse método. Ela dizia assim, as manifestações físicas elas vão se apresentando como respostas aos estímulos que viram conquistas do seu controle motor e equilíbrio, desde o rolar, o rastejar, o engatinhar e o andar ereto. Ou seja, o quanto essa criança, né, ela vai ter essa espontaneidade, ela vai criando essa autonomia, né? Ela vai se desenvolvendo. A criança tem que rolar sozinha, tem que rastejar, né? Para todo aquele movimento que ela faz de estar no chão, de costas e tentar se erguer, aquilo ali para diafragma, para problemas respiratórios é super importante, porque ela mobiliza toda essa cadeia muscular de trás. Não é aquela situação que a gente fazia, né, dos antigos, de botar a criança sentada e com um monte de almofada, aquilo é péssimo para a criança, porque ela não tem esse controle ainda, e ela vai ter forçar esse controle por uma via errada. Então, tudo isso depender exclusivamente desse desenvolvimento de maturidade, né? Então, ela vai rolar sozinha, ela vai sentar sozinha, ela vai engatinhar, que também é muito importante, aqueles bebês que não engatinham, eles fazem essa reeducação, né? Que esse método Padovan, ele faz todo de novo essas situações com a criança, mesmo depois de grande, né? Ele repassa tudo de novo para que feche essa cadeia, para que essa mielinização aconteça. Então, quem não engatinha lá, aquele tendão da ponta do pé não fecha muitas vezes, aí a criança tem uma falta de equilíbrio, tem uma coordenação motora que não é legal, e tem que fazer de novo todo esse movimento como se fosse um bebê para que a cadeia
E a tragédia, Elisiane, que é o andador, então, que horror! Mesma coisa, pior ainda do que o sentar. E, né, e mesmo hoje a gente já é bem divulgado, assim, e é isso, e as pessoas seguem botando. Então, isso não fecha. Então, depois a criança tem questões de equilíbrio, de coordenação motora, em função de que ficou com falhas nessa cadeia, né, que não fechou. Então, até esse andar ereto, né, ele também vai influenciar muito nessa passagem, né? O andar ereto vai ter uma passagem fluida para a respiração, né? E ele conseguir fazer esse processo. E o contrário é verdadeiro também. Se a gente tem alguma obstrução, alguma coisa, né? A criança vai o quê? Abrir a boca, e aí ela vai comprimir aqui, o ar também não passa por aqui. Então, ela tem que jogar o pescoço para frente. Ela se joga o pescoço para frente, ela não perde o equilíbrio, então ela joga o ombro para frente para conseguir fazer isso, ficar de novo ereta. E aí ela, quando joga o ombro para frente, ela joga a bacia, né, a lombar para frente. Então ela modifica toda a sua postura para conseguir ter uma respiração que nutra ela, né? Então, essa questão que a gente estava falando do lavar o nariz, de ter todo esse cuidado, né, com olhar para a respiração da criança, porque essa respiração também ela está nutrindo essa vitalidade. E aí entra nessa questão, né, de os pediatras muitas vezes veem só o lado da patologia, né? Ah, não tem nada, não tem uma asma, não tem uma bronquite, né? Só quando tem crise. Não, mas como que está essa respiração diária, né? A criança está dormindo de boca fechada, que a gente dorme de boca fechada, roncar não é normal, a criança não pode roncar. Então, tem obstrução, né? Vamos ver como é que a gente faz ações que a gente consiga melhorar, né? Essa passagem de ar, lavagem nasal, é uma higiene nasal. Então, aí entra por todos esses meandros que vai estar diretamente nesse ambiente escolar, assim como no ambiente familiar, né? Mas a gente sabe que as crianças trazem muito o seu brincar também, esse aprendizado, ele está conjunto. Então, ele vai ter também essa possibilidade de estar menos, né? Menos questões respiratórias, às vezes até alergias, em função de estar em ambientes mais fechados, internos. Então, esse corpo físico que se desenvolve até os 7 anos, a gente tem que olhar muito para o ritmo, para movimento, equilíbrio, e a gente diz que com 7 anos tem a erupção do primeiro molar permanente, né, que simboliza para a antroposofia essa chegada da criança na Terra, o aterramento, né, que ela conseguiu conformar todo o seu corpo físico nessa maturação, né, que aí, dali para frente ela tem outras questões para lidar também, que aí começa o seu pensar racional. Aí sim, com a troca dos dentes incisivos, seria o momento em que a criança está pronta para esse pensar racional, aonde ela vai começar, então, a trazer a alfabetização, a trazer essa racionalidade, essa leitura, enfim, né? Até lá, o aprendizado e toda a corporalidade dela e toda a expressão de saúde, de equilíbrio de saúde, ela vai se dar em consonância com esses movimentos e esse brincar lúdico, né, sem esses conceitos abstratos. Eu acho que era mais ou menos isso, nem sei que horas a gente está, a gente já foi 1 hora, né? Desculpa. São 8h30, 8h27, nós temos 2 perguntas, né? 3, na verdade. Uma que puxa uma segunda. A primeira é: o que poderíamos oferecer para crianças que roem unha, né? Que estão ali com o dedinho na boca, né? Levando o dedinho na boca, né? O roer de Foi unha... a Marina que perguntou. Marina, normalmente o roer de unhas é um hábito que saiu de um hábito ou de sucção, né, e partiu para esse hábito fez uma migração de hábito, né, é uma manutenção da oralidade, né, então essa oralidade, ela tem que ser cultivada da mesma forma como a gente estava falando ali, né, desse toque, dessa corporalidade, porque isso é que vai, dessa vontade, né, então, isso é que vai fazer essa manutenção mais prolongada. Mas roer de unha é ruim. Vou dizer
que é uma coisa assim difícil, difícil, porque ele está ligado a esse processo de ansiedade, né? De acalmar, de me encontrar nesse lugar que é só meu ali, né? E tá gastando essa ansiedade. Então, é um hábito que normalmente se perpetua e pode até, né, muitas vezes passar. Eu acho que é mais uma questão desse entorno também, do quanto que está conseguindo acessar, a criança está acessando, porque ele vai ir e vai vir, né? Quando a criança sentir que está, tudo é construído nesse primeiro setênio, muito, eu acredito, né? Então, esse roer de unhas, ele normalmente está ali nessa passagem, né? Então, é onde a gente fez essa contenção da criança. Eu acho que tem a ver com essa contenção Se também. aproxima muito do chupar o dedo, né? Muito. Uhum. Sim. É. Aí, Desculpa, a só para outra... pegar Vai o, lá, querida. pegar o gancho dessa pergunta aí. E esse papo que dizem que é melhor a chupeta do que o dedo. Tipo, é porque o dedo é muito mais difícil porque está sempre com a criança. E a chupeta, de repente, seria menos pior. Já ouvi tanto isso. Antigamente se falava mais isso, né? E agora com as novas pesquisas se viu que não. Que esse malhar da língua errado, ele é muito, 1000 vezes pior com a chupeta. A sucção da bochecha é muito pior também com a chupeta. O dedo ele seria uma coisa mais anatômica, mais fisiológica, e a postura da língua seria mais facilmente elevada com o dedo. Então, a gente teria muito menos questões envolvidas musculares. O dente pode até estar para frente, né? Que é a mesma coisa que eu infelizmente eu ouço muito colega falar isso também, né? Assim, eu vou dar chupeta, depois eu arrumo os dentes. A chupeta não estraga só os dentes, né? A chupeta estraga também os dentes, mas ela acaba com essa conformação muscular. E para algumas crianças isso é muito sério, porque algumas crianças têm muita tendência a deformar esse osso e essa musculatura. Outras são mais resistentes, né? E não sentem tanto. Então, você arruma o dente, mas a recidiva, depois de uns anos, você vai estar lá de novo com questões, né? Porque a musculatura toda está levando as coisas para outro lugar. Então, esse dedo é muito menos prejudicial, pelo que se viu, do que a chupeta. É muito difícil passar muitos anos, acontece, né? Ter pessoas que ficam chupando dedo por muitos anos da idade, adolescente, adulto, mas é muito mais difícil, é muito mais fácil essa remoção e o estrago é muito pior, acho que mais ou menos pela questão do todo, assim, do estrago. Lisiane, a minha menina, ela costuma morder o dedo, tanto é que o dedo já está deformado. É uma coisa que a gente custou a tirar essa mania dela, né? E hoje ela olha para aquele dedo e vê, de tanto que ela mordia o dedo. E ela parou. Parou. Graças a Deus parou, né? Eu não sei o que era. Ela não chupou bico, né? Não era de chupar dedo, e sim, quando teve dentinho, era de morder o dedo. Essa oralidade continuada, ela é muito comum, principalmente nos dias de hoje, né? Porque ela está muito ligada à questão de ansiedade, né? Então, acaba que essa coisa a gente vê muito essas crianças que ficam botando coisas hoje em dia, mas tem muito a ver com esse entorno também, né? Com essa corporalidade que aconteceu na primeira infância, né? Com, às vezes, uma necessidade maior de sucção, né? Do que outras, isso aí é comum, mas de estar junto com essa ansiedade que nos acompanha hoje, eles também, né? Infelizmente. Mas, então... Até na época a gente estranhou muito, porque ela tem síndrome de Down, né? Eu digo, tu vê, não pegou bico nem nada, mas o dedo, ela... Foi difícil tirar essa mania dela. Né? E hoje ela faz a relação, porque ela olha pro dedo, é diferente, tanto ela morder. Né? Foi diferente, né? E foi uma coisa que um período preocupou a gente, mas aí depois ela também deixou, e era pior tu falar, porque aí mesmo parece que tu atiçava a fazer, né?
Isso é com tudo, com a chupeta, com o dedo, com todo, né? A É que eu gente vejo tem. o pessoal falar em chupar, e ela, ao contrário, ela mordiu, né? Era isso que a gente estranhava muito nela, né? Mas graças É, a Deus não. E agora com a função do aparelho, não tem como também, né? Isso tudo ajudou, a né? A gente função. tem sempre que ter um olhar para essa manutenção de hábitos prolongada, a gente sempre tem que ter o olhar mais ampliado, né? Sempre vai Uhum. trazer outras questões também. Então, retirar uma chupeta, retirar, né, o hábito de morder ou de chupar o dedo, sempre vai também ter que ter um olhar para onde que vai ir isso, porque normalmente a transferência de hábito é muito comum, né? Seja pela corporalidade, seja por outras questões, tiques e outras manias que a gente desenvolve. Então, ele tem que ser um olhar um pouquinho, né, que a gente vai com muito acolhimento, assim, a gente tem que ir de um jeito em que a gente vai, né, às vezes leva um tempo maior, mas não é inevitável, a gente acaba fazendo uma transferência, né, e aí Uhum. isso a gente tem que estar com o olho aberto para entender que isso faz parte também de outros processos, né, de acolher essa ansiedade. Uhum. Lisiane, eu queria comentar sobre essa questão que tu estava falando, né, de levar o dedo na boca, de roer unha, essa ansiedade, e que a gente tem observado muito, assim, nas crianças hoje em dia, em sua grande maioria, elas serem muito acordadas, né, muito cabeça pequena, assim. Então, é possível fazer essa relação, né, desse acordar que traz essa ansiedade e vai ter alguma consequência, né, numa dessas ações da criança, né, no movimento, nesses hábitos que acabam surgindo, né? A criança cabeça pequena tem mais essa tendência, né, inclusive que é essa contração, assim, né, desse tique de conseguir, né, fazer esse controle, assim. Então, isso tem a ver, sim. E aquele cósmico já não, né, não percebe, já não vê, e ali é uma forma de eles conseguirem, né, é muito Dessa contraída, assim. neurosensorial, né? Esse olhar meio neurosensorial, assim, de estar nesse movimento, nessa coisa de estar, a Sim, gente buscando relaciona. se encontrar naquele momento. A gente ainda comentou na semana passada sobre isso, assim, né? De ter muita informação para as crianças, assim, elas muito pequenininhas, já com os adultos, né, nomeando tudo para elas, né? O que, por consequência, traz essa ansiedade e, por consequência, traz esses outros hábitos, assim, né? Sim, Então, sim. só para comentar, assim, né, que não seria só um hábito, que também tem outras maneiras que vão se prejudicar, né? Na boca, na fala, dentição, formação. Sim. E o quanto, às vezes, as pessoas não percebem, né? A gente passa, é só uma fase, né? Daqui a pouco vai passar, só quer chamar minha atenção, né? A gente escuta isso às vezes, né? É. Então, como conduzir, às vezes, os adultos, assim, de que eles percebam que talvez não seja só uma fase, que é necessário olhar, né, para isso que a criança está trazendo. Porque Diminu- vai refletir futuramente, né, nesses problemas aí vocais também. Diminuir os conceitos abstratos, né? Que é um pouco dessa racionalização, assim. E como terapêutica na antroposofia também, eu não cheguei nesse ponto a falar, mas a gente tem porque a criança vem com isso, né? É uma tendência dela, é dela, né? Desse espírito que está ali, ele tem essa tendência de estar mais acordado ou não. Então, o que que a gente faz? Se a gente vê que a criança tem essa tendência, a gente traz o contraponto, né? A gente traz o equilíbrio. Então, a gente mostra para ela o outro lado. Então, a gente trabalha bastante com aquarela na primeira infância, né, no primeiro setênio, que é aquela forma de diluir essas questões, né? Então, a gente trabalha, inclusive, crianças com cárie e gengivite, não, com cárie a gente dilui muito, né? Faz essa possibilidade de diluição. A gente também trabalha com euritmia, que euritmia
para centrar, né, essa energia, né, também em dentes que estão erupcionando de forma errada, então a gente traz essa centralização. Mas a questão é a gente dar o contraponto, né? Então, se a criança está muito nesse acordado, tirar, suprimir os conceitos, tanto do falar, do explicar, e trazer mais essas situações de diluição. A aquarela é uma ótima terapêutica, né, para essas crianças que, inclusive os neurosensoriais, essas cabeças pequenas, têm mais tendência a tique também, né, porque tem essa é muito rápido, né, o raciocínio e a resposta. Então, eles têm essa coisa do tique, do morder, do mordiscar, eles precisam dessa, né, desse, Sim, inclusive, tentar do bruxismo, né, Ah, do ranger de dentes, também tem muito a ver, porque é um local de escape dessa energia, né, e de extravasar, né, então esse ranger de dentes, a gente tem alguns animais que a gente relaciona, né, por exemplo, o neurosensorial é aqueles roedores que estão sempre nesse movimento, estão sempre muito, dá um barulhinho, eles já estão ali, é isso, então a gente tem que diminuir o máximo possível de estímulos sensoriais. e Dá tentar para trazer para o sonho ainda, né? Tentar manter nesse mundo do sonho. isso, exatamente. Manter nesse mundo do sonho, né? Fazer ações de botar quente, massagem no pé, né? Escalda-pé é ótimo para essa criança que é acordada aqui, faz escalda-pé para sono, para dormir melhor, para tirar essa energia que ronda muito esse lugar aqui, né? Essa parte da cabeça. Tem algumas perguntinhas. Queria que falasse um pouquinho sobre dentes de leite que demoram a cair, que vão além da faixa etária prevista. Qual é a visão pela antroposofia? É a pergunta da Luana. Luana, primeiro que a gente vê os dentes de leite como herdados, né? Então, os dentes de leite são questões normalmente que vêm herdadas de pai, mãe, desse indivíduo que está aqui, né, vivendo essa vida. Então, esses dentes de leite, todas as questões que eles trazem estruturais, elas são como impressões, né, de situações herdadas. E o dente permanente não, é toda a construção que esse indivíduo faz nessa vida que está ali, né? Todas às vezes inclusive essas desvitalizações, tudo isso às vezes vem marquinhas em dente, tudo isso tem a ver com essa vivência de primeiro setênio. Então, quando se retém muito os dentes, né, pode ser ou uma situação que está ainda mais imatura, criança que está um pouco mais imatura, que está vivenciando mais não depende, né? Você está falando de retenção dos dentes da frente, ou todos os dentes, mas normalmente essa criança está um pouquinho mais ainda nesse mundo mais cósmico, assim, né? Então vive essa passagem mais devagar, né? Dessa chegada, desse acordar. Normalmente isso. E pela questão física também, o estímulo com alimentos duros e que vão trazendo também, né, esse olhar também de tratando terapêutico, né, para ela ir desgastando e, enfim, desapegar né, e eles caírem. Mas normalmente a criança que está menos acordada, que está chegando mais devagar, assim, né, que não está ainda tão... E o contrário também, né? Aquela criança que está perdendo mais, ela está chegando mais rápido, né? Que a gente, só para contextualizar, né? Até o 7 a gente diz que eles estão mais nesse mundo cósmico ainda, né? Eles ainda estão expandidos demais no mundo. E depois com o 7, a partir do 7, que eles começam a criar essa imagem terrena, essa vivência terrena de quem eles são. Então, isso é que a gente traz como um arquétipo, né? Assim como uma imagem, que eles estão ainda muito expandidos e ainda não chegaram. Sim, e os dentes são essa materialidade, né? Que é essa parte mais dura do corpo, né? É bem isso, né? Tem uma outra pergunta da Suzy. Tens alguma indicação do que fazer para auxiliar a ansiedade da criança, no caso de roer unha? No caso do quê? De roer unha?
Então, tudo isso que a gente estava falando, neurosensorial, Da de fazer pintura, pé, de fazer aquarela, de trazer essa relaxar. energia de relaxamento, menos excitação, menos estímulos, né, neurosensoriais, aí entra a questão Uhum. de, hoje em dia, de Tecnológicos. tecnológico, porque a criança sai de um ambiente ali de jogo e também está angustiada. Normalmente eles saem muito mais nervosos, ansiosos, né? Certamente. E todos esses outros bota para brincar na rua, não vai ter muito mais tempo de roer unha, né? Sim. Traz esse lugar assim de circular a energia, fazendo um escaldapé, bota água, bolsa de água quente na barriga, também é legal para tirar toda essa ansiedade, massagem no pé, tem óleos essenciais, né? Legais também de para ir Lavanda. vibrando, lavanda é ótimo. Uhum. Sim. A Maíra tinha feito a pergunta, da amamentação, a amamentação de livre demanda, né? Ah, qual que é a influência desse movimento, né, e esse espaço bucal, como é que isso fica? A gente sabe que é bem diferente, né? Ah, uma, um hábito de mamadeira e chupeta prolongado e um hábito de amamentação direto da mamãe, né? Mas como é que é isso? O que que isso modifica, altera, causa na criança? Eu adoro falar sobre isso. Só me diz exatamente o que ela quer saber as Posso duas. falar aqui? Foi no momento que tu estava trazendo sobre essa questão do canudinho, né, do copinho, dessa sucção, que da criança, né, ainda amamentando ou depois de ter amamentado, ainda continua com esse movimento. E a gente vê bastante essa amamentação a livre demanda, crianças até uma idade um pouquinho maiores nesse mesmo movimento com a amamentação direto da mãe, né? E aí eu queria te perguntar essa relação, assim, né? Se tem realmente essa mesma influência, se tu percebe que ainda assim é saudável, né? Porque ao mesmo tempo também tem crianças que amamentam até uma idade maior, mas já usam copos, né? Usam outros meios mais naturais do que esses que vêm comercializados, assim. Então, foi mais naquele momento que tu estava falando sobre essa questão vocal, do espaço, né? Da língua ficar mais para baixo. E aí eu queria saber sobre isso também com relação na amamentação com um tempo mais prolongado. O processo de ordenha, ele é uma isotonia muscular, assim, ele tem toda uma musculatura equilibrada, porque ele não se dá pela musculatura, ele se dá pelo processo de vácuo que acontece, então, dessa obliteração total da boca no peito, né, na auréola, e formando um vácuo, e aquele vácuo e o movimento de língua e o próprio vácuo, ele vai acontecer a sucção. A posição da língua, ela é a mais fisiológica possível, porque ela consegue comprimir completamente a auréola do bico do peito no palato. Então, ela faz a posição fisiológica de trazer essa língua lá entre os incisivos e fazer o movimento ondulatório para engolir, né? Então, não causa nenhum tipo de alteração dento-facial a amamentação prolongada. Nada que a gente tenha conhecimento, assim, porque ele é um ato que não demanda da musculatura e, ao mesmo tempo, fortifica essa postura fisiológica da língua. E do espaço, né? Porque é exatamente, porque eu estou pensando que você está fazendo a relação. A língua faz a ocupação de todo o espaço, ocupa tudo, e não tem nenhum artifício entre ela, né? E causando essa alteração de posição, que é o que mais causa problema. Deixa eu ver se eu entendi. Essas coisas prontas, comercializadas, são duras. São duras. Que é isso que causa esse impacto, né? Essa parte que prejudica mais. E com o bico do seio, isso não acontece, a língua movimenta todo
faz todo esse trabalho por toda a boca, seria isso? Seria isso, a criança tem que fazer uma vala na língua para que Sim. esse líquido escoe, né? Então ela faz uma colherinha e sobe. E aí, então toda essa colherinha ela vai treinar uma musculatura da língua que é super complexa, que tem vários músculos internos e tem a postura essa. Ela vai treinar de uma forma em que a língua ela não vai ter uma facilidade do repouso no lugar certo. Jóia, obrigada. Lisiane, fala sobre aquilo que uma vez tu conversou comigo, que eu achei interessante, que era o troço do desre, lembra? Da função da alimentação. É o processo que eu falei da acidificação, né? Isso que eu digo, às vezes eu acho que está sendo super didático, assim, então, a acidificação que eu falei que não é só o açúcar que causa, ele é um dos maiores causadores, né? Mas também essas outras situações de estresse, de hiperestimulação, né? Ele causa esse processo de desre, que é um processo fisiológico, a princípio, que a gente tem em qualquer coisa que entra na boca da gente, a gente tem uma queda de pH, né? E aí causa um meio ácido. E a gente, então, com esse meio ácido, o mineral do dente, ele sai, né? Ele é ativo. Então, sai fósforo, sai cálcio, sai para tentar manter uma homeostase, um equilíbrio químico ali. E isso é fisiológico, acontece sempre, e essa curva, ela leva umas 3 horas, mais ou menos, para voltar ao pH normal. Com o açúcar, ela leva mais tempo, ela baixa mais, e fica mais tempo no negativo. E com esses fatores somatizantes também externos, isso também, né, tende a acontecer. Então, depois de 3 horas, volta de novo existe a remineralização, que é volta, então, todos os minerais e remineralizam o esmalte. Isso é um processo sempre rítmico. Sai, volta, sai, volta. Se a gente belisca muito, se a gente não tem um ritmo adequado de alimentação, a tendência é que essa desmineralização aconteça o tempo inteiro e não remineralize. Então, esses intervalos da alimentação, eles são tão importantes quanto a qualidade do alimento, porque esse hábito de estar sempre tomando, né, até para os adultos, tomando um cafezinho, comendo alguma coisa, para a criança que também está sempre comendo alguma coisa, mas ela só come fruta. É péssimo, até porque assim, só come fruta, mas por que pede tanto para comer? O que causa essa vontade tão grande de comer, né? Qual o motivo? Então, essas inquietações que a gente vê quando olha uma criança que olha, não tem uma alimentação tão ruim assim, come fruta, mas qual é esse ambiente que está fazendo ela estar sempre se impelindo a ter um movimento de comer? O que está faltando, né? Qual é o... Então, e aí entra esse processo fisiológico que acaba sendo desregulado, desequilibrado e causando a doença, né? Acho que é isso. Sim, muito bom. Lisiane, dormir com chupeta de jeito nenhum, né? Pior ainda. Pois é. Você bota a chupeta e fica ali, né? Aí se cospe e fecha a boca, reza e acha que você está sendo uma privilegiada, porque é isso, é manutenção de um momento que seria assim, que é esse momento de contração, né? Que a gente fala na antropologia que o sono é uma respiração longa. E realmente é um dos momentos em que a gente faz as respirações longas, né? Então deveria ser um momento muito saudável para essa respiração. Então a gente deve olhar essa criança dormindo e mesmo que ela não esteja roncando, não esteja fazendo barulho na respiração, por que essa boca não está fechada, né? Algo tem, ou é uma musculatura que não trabalhou, que não tem um tônus bom. E aí é legal fazer uma fono, reforçar essa musculatura, ter esse olhar para poder selar, né? E não acontecer essas bolas de neve que vão crescendo.
ou tem alguma coisa ali que tá fora do padrão, né? Que está acontecendo uma disfunção de respirar junto, né? Alguém tem mais perguntas? Não sei se foram todas respondidas, as que foram perguntadas. Não sei se Luana ficou satisfeita com a resposta a respeito do dente de leite. Tudo certo? É isso aí? Quem mais quer perguntar alguma coisa? Podem perguntar se Tá bem. foi suficiente, né? O que eu consegui sanar de dúvida. Eu gostaria de comentar, que a gente também já viu de um outro professor, sobre os sinais físicos dessa prontidão para a criança alfabetizar, né? Para essa intelectualização, né? E o principal, né, desses sinais de que a criança está pronta é essa troca de dentes, né, no primeiro CPN, assim, que começa por volta dos 5, 6 anos. E eu tinha uma dúvida em relação aos 6 anos completos, né, ou só depois dos 7, realmente, né. Então, se tu puder falar um pouquinho, assim, sobre essa prontidão e essa troca dos dentes para essa alfabetização. A janela de troca fisiológica, ela abre normalmente dos 4 aos 8 anos, né? Tendo uma média de 6 anos. E assim como a Luana falou da retenção prolongada, também tem toda essa relação também com a troca, né? Então a gente vê que cada vez mais as crianças estão trocando antes os dentes, né? Uma tendência muito grande dessa média está baixando, né? Às vezes crianças de 4, 5 anos estão iniciando a troca. E aí a gente vê isso, né? Que são crianças que estão com bastante estímulo, na maioria das vezes, né? Então, o contrário também é verdadeiro, né? Também a gente lê essa criança pela boca, né? Então, a criança chega ali, a gente pode ler, né? E ver, não, esse ambiente como é que é? O ambiente é bem intelectualizado, né? Tem muito adulto conceituando, enfim, convive muito mais com os adultos, tem N situações, né? Mas é isso mesmo. Então, a princípio, uma média seria 6 anos, e normalmente o ideal seria que o molar nascesse primeiro, porque aí finaliza essa corporalidade, esse aterramento, então nasce o molar primeiro, a terra, e aí vem a troca de dentes, né? Normalmente nesse período de 6 anos acontece tanto o nascimento do primeiro molar quanto a troca de dentes, né? Primeiro os de baixo e os de cima vão trocar só com 7, né? Que aí tem essa que também a gente pode trimembrar também a boca, né? E aí a gente, nessa trimembração da arcada, por exemplo, da maxila, os dentes da frente superiores representam essa neurosensorialidade, né? Esses conceitos mais racionais. Então, é onde mais ou menos a criança já está imersa ali com 7 anos na alfabetização, que ela demonstra, então, essa prontidão também. Uhum. Eu lembro que eu tive uma preocupação há uns 2 anos atrás, 2 anos atrás, e até conversei com a Laura, e ela, acho que foi para ti que ela perguntou, né, Laura? Desses, como é que chama esse segundo aqui do ladinho, que eu me esqueço? Os laterais. Esses laterais de Os cima. laterais. Que é ao lado do canino, né? O tempo que eles demoram a crescer. Porque é um longo tempo, né? Eu tive essa preocupação com meu filho, porque eu digo, nossa, mas vai fazer 1 ano que o dente caiu e não nasceu ainda, o que eu faço, sabe? Aí falei com a Laura acho que conversou contigo, dá mais cenoura para massagear ali, para abrir espaço, pode ser falta de espaço e tal. Então, assim, a gente, né, não tem esse conhecimento também do tempo, né, que podem, não uma regra, mas que cada dente pode levar a nascer, né, porque os de baixo a gente vê que vem em seguidinha, né, assim, não demora tanto. Agora, esses aqui, levou quase 1 ano, e aí quando começou a nascer, eu respirei fundo, que bom. Aí vai muito dessa individualidade ali, né? Porque como a gente vê muita falta de espaço hoje, muitas vezes o dente fica ali um tempo ainda, fazendo, né, um movimento lento para conseguir chegar dentro de um espaço
Isso é o que a gente vê muito, né? Não necessariamente porque aconteceu com ele, mas tem todo também tem crianças que nascem muito rápido, tem crianças que levam mais tempo, né? E isso tudo também tem essa impressão desse movimento dele, provavelmente, né? Às vezes ano tudo ok, assim. Eu fiquei meio preocupada. E espaço até tinha, mas geneticamente tem uma separação dos dentes da frente. Eu digo, será que é isso? Será que ela vai ter que ir para um aparelho, alguma coisa, né? Então é super importante a gente tentar buscar mesmo essas informações desses processos, embora tenha suas individualidades, né? De cada parte aí desse nascimento. Obrigada. Eu acho que vai de encontro aí o que a Elisiane acabou de falar também sobre o que a Laura perguntou aqui, né? E aqueles casos que já nascem, né, com dentes, né? Criança que já nasce com dente. Pois guria, porque eu fico pensando que tadinhos já chegam aterrissando na Terra. Então, já me fizeram essa pergunta há pouco tempo, mas aí são outras questões, eu acho, porque aí essa parte, né, do endurecimento desse processo de formação do dente, pelo que Steiner falava, é um processo que move muitas forças, né? Muitas questões, assim. Então, essa formação está exposta, assim, aí eu acho que além desse olhar de estímulo, assim, mas, né, ver o que isso significa, assim, porque é uma e sempre com esse olhar, né, que os dentes de leite, eles são sempre de uma questão kármica, assim, uma questão que a gente traz para resolver, assim, então, não necessariamente acredito que seja esses estímulos, assim, mas mais aí é a se pesquisar de cada um, como que vai, ainda, né, ainda, pobre esse bebezinho, a gente ainda fica ainda tentando decifrar o bebezinho que tá ali, que a gente nem sabe, mas isso vai fazer parte da história dele, né, essa história ela vai estar com essa marca e talvez nesse contexto a gente consiga entender, né, como que isso, por que que isso aconteceu, ou o que que ele traz, qual era a mensagem, né, que a gente sempre pensa numa situação de mensagem que ajude essa pessoa a ter uma vida mais, né, coerente, assim, que consiga lidar com seus equilíbrios, né. Sim, muito bom, querida. Eu achei ótimo. Traz uma clareza para a gente, né, de algo mais, né, para dentro da escola, do espaço educativo, da gente olhar também. Antigamente tinha muito isso, não sei como é que está nas escolas públicas hoje, talvez as meninas até pudessem falar para nós, né, se ainda existem trabalhos odontológicos dentro das escolas, né, porque antigamente tinha no espaço infantil, né, aquelas atuações, né, da odontologia, ensinando a cuidar dos dentes, né, fazendo campanhas, né, de higiene bucal. Não sei como é isso hoje. A Laura falando que no Pelotense tem. Uhum, Eu pois sei, é. é uma menina, não sei se ainda mantém, mas eles faziam até, tinha dias que atendiam a comunidade escolar ali, e ela fazia, de tempos em tempos, passava nas salas dos pequenos, com aqueles kits, dentadura, uma escova de dente gigante, tarará. E aí Uhum, estimulava as crianças, levava todas as crianças até a pia para escovar dente e tal. Agora, não sei com essa função uhum. de pandemia, né? Pois é, Complicado. sim, sim, isso mesmo. Muito bem, vamos deixar as nossas crianças livremente brincarem para elas crescerem saudáveis com seus dentinhos também, no seu tempo, né? E tendo saúde para a vida adulta. Lisiane, querida, quer falar mais umas palavrinhas para nós? A gente quer te agradecer. São 9 horas. Vou passar para ti.
Eu espero que não tenha sido tão né, teórica, assim. Agradeço que a gente teve essa troca e essa conversa, porque esse monólogo, às vezes, né, com coisas técnicas que, inevitavelmente, né, uma fala, mas acaba sendo técnica, apesar de eu não querer entrar tanto. Então, acho que foi muito bom. Espero que não tenha ficado, né, maiores dúvidas e que vocês tenham se beneficiado de alguma forma, né, de algum olhar, assim. Estou à disposição, se quiserem depois mandar alguma dúvida, alguma coisa, fico à disposição. Agradeço demais, Jonelise e a Laura, pelo convite, né, que eu já falei que me proporcionou foi muito bom mesmo esse estudo, né, de botar esse fechamento teórico, assim, nossa, foi muito benéfico para mim. Então, agradeço e espero que vocês tenham muito vida longa na escola, né, que vocês consigam Amém. andar passos largos aí para beneficiar tanta a comunidade, né. Obrigada, querida. Muito obrigada. Agradeço a todas, né? Aqui, a gente no chat também falando, parabéns pelos esclarecimentos, muito grata, muito aprendizado. Foi muito bom, obrigada. E é isso. Então, a gente agradece, né? Desejo uma ótima noite para todas. Agradecemos muito especialmente a Lisiane hoje de estar aqui conosco. E sábado a gente se encontra para estar com a Amanda Rocha, que vem falar para a gente do brincar e o fortalecimento da vontade para o trabalho na vida adulta. E isso é muito, muito, muito lindo. A gente tem um fiozinho puxado aí pela Tatiana, desse tema, e a Amanda vai puxar, então, esse tema no sábado. Então, estão todas convidadas para estar com a gente aí no presencial, né? E lembrando que todo esse material vai ficar gravado, né? Aqui, ó, a Maíra está lembrando, vem nos visitar, viu? Depois você vem nos visitar. Eu já vi que não é mais a mesma sede, estou atrasada, tem que ir. Mudamos. E então é isso, querida. Agora a gente está no Porto, né? Mudamos bem na virada aí de 2019 para 2020 e fomos surpreendidos, né? Como todo mundo foi pela pandemia. Mas a gente está lá na sede nova agora, já trabalhando diariamente, novamente, e nos cuidando muito, mas está muito lindo de viver no Guaí. Vou visitá-las. Obrigada pela paciência de todas. Tá bem, então. Gente, até. Bom descanso, bons sonhos, né? E a gente se vê sábado, tá bom? Obrigada, Beijo. Beijo. Obrigada, Laura. Fica tranquila, comadre, que as dúvidas que chegam para mim eu passo para ti. Conexão direta. Ótimo. Beleza. Boa noite para todo mundo. Beijo, comadre. Obrigadão. Obrigada.